Bem, pessoal, hoje eu vou explicar aí para vocês como que a gente faz um processo, né, de um projeto nos moldes do Tribunal de Contas do município do estado de Goiás, né? Eu que já tive obra auditada pelo tribunal. Bem, o inicial aqui que eu fiz foi fazer um levantamento topográfico, que eu até tenho o aparelho aqui, o GNSS RTK. Então fiz um levantamento topográfico aqui, né? Aqui é uma escola, vai ser. Aqui é o meio-fio da escola. Aqui existe uma construção, é uma pequena construção que vai ter que ser demolida. Essa linha aqui é o muro, né? Então, aqui é uma outra edificação que existe. Então, eu preferi recuar, porque como vão ser salas de aulas, né, para ter uma boa ventilação e iluminação, porque às vezes faz na divisa, não gera fluxo de vento, né? Então, aqui tinha uma torneira lá, eu levantei um poço artesiano. Aqui é um outro muro de divisa que aqui tem na frente tem uma quadra de esportes. Então, lá também tem alguns alambrados que são existentes. E daí fazer os projetos no molde dos tribunais. Uma das coisas que eu percebi na última auditoria que eu tive lá no tribunal é que o tribunal está muito criterioso relacionado aos quantitativos, porque ele faz através de matriz de riscos. Então ele pega os subitens dos itens, né? Por exemplo, item 1, aí lá tem um subitem, ele pega o subitem cujo o item tem o maior valor, né? Por exemplo, lá, vamos supor, fundações. Qual que é o maior valor da fundação? E ele vai lá e audita esse subitem, né? Então o tribunal ele trabalha com matriz de riscos. E para você não sofrer as consequências do tribunal, você precisa então trabalhar com os critérios que o tribunal usa, né? Então aqui eu já tenho até um projeto pronto, vamos dizer assim. Aí eu estou me baseando nele para fazer o outro projeto, né? Aqui eu vou até pegar esse layer, que provavelmente é um layer separado, e vou apagar ele para ficar mais fácil trabalhar, né? Eu utilizo o comando aí layer off, que fica bem mais fácil de trabalhar. Aqui já são construções que são existentes. Aqui nas escolas eu tenho utilizado, eu não tenho, até no início, eu utilizei soleira de granito nos projetos meus. Mas eu vi que não deu certo porque nós estávamos utilizando, por ser piso industrial, tudo granitina, né? Então, aí eu tenho utilizado agora granitina em tudo, inclusive nas soleiras também, né? Então, eu estou colocando a granitina. Aqui eu deixei uma bonequinha de 5 centímetros. Geralmente também está utilizando porta de aço, que eu tive uma experiência com porta de madeira e não deu certo, né? Eu então agora, a partir de agora nos meus projetos de escolas, eu estou utilizando portas de aço. E aqui na minha região é muito comum aquelas janelas de vidro temperado, né? Algumas pessoas aí chamam de blindex. É sempre bom, pessoal, né? Quando você está aí elaborando o projeto, eu já pego e já elaboro também a parte estrutural. Esse foi um outro projeto que eu fiz, e aí eu já elaboro o estrutural junto. Por quê? Porque aí você já coloca ali aonde vai ser os pilares, vão ser as vigas para você ter uma ideia, né, de como que vai funcionar, né? Esse pilar aqui no caso, ele está com 14 centímetros. Eu vou modificar ele, vou colocar ele só com 12 centímetros e colocar 1,5 cm de reboco para cada lado, né? Aqui passou, vou voltar ele aqui e colocar.
Então os tribunais agora, pessoal, estão muito criteriosos. Nós que somos engenheiros temos que ter muito cuidado, porque nós também somos corresponsáveis, né, sobre as coisas que nós fazemos. Então, se a gente não ficar muito esperto, a gente acaba respondendo e os prefeitos ficam de boa, né? Essa parede tem que ter 15, ela está com 15. Acho que eu vou refazer esse retângulo aqui, vai ficar mais fácil. Distância 30 centímetros por 12. Vou rotacionar aqui. Eu geralmente mudo o layer dele, tá? Dos pilares aí, não sei. Infelizmente esse desenho está carregado de layers, mas eu vou colocar aqui uma outra cor, uma malha mais fina, né? Que é um magenta. Eu vou movimentar ele para cá e vou deixar 1,5 cm. Uma outra coisa também que eu estou fazendo, pessoal, né? Uma outra coisa que eu tenho feito é outra coisa que eu tenho feito é determinar também fazer vistas para reboco, fazer vistas para chapisco, fazer vista para pintura, para deixar as áreas, porque tudo isso aqui vai para um procedimento licitatório. Então, quando chega lá no procedimento licitatório, o tribunal entende que você tem que dar ampla concorrência no procedimento licitatório. Então, muitas vezes, fica falho os projetos. Então, tem que ficar muito claro o que são os metros quadrados de reboco, o que são os metros quadrados de chapisco, o que são os metros quadrados de emboço, né? Se vai ter essa metragem quadrada de chapisco, de emboço, de reboco, e quais são essas metragens, né? Então, olha só, aqui fazendo a análise prévia do projeto estrutural, está dando 2,40 m. Se a gente pegar daqui até lá, vai dar 5,17 m. Então, é aconselhável mesmo deixar um pilaretinho no meio, né? Um pilar no meio. Aqui eu vou fazer uma cobertura daquela telha sanduíche. Eu vou fazer uma cobertura de telha sanduíche para facilitar o processo, né? Então, ó, eu vou colocar um pilar aqui. Vou mover ele no sentido norte. E vou colocar um pilar aqui. Isso aqui é bom você fazer antes de colocar as janelas, né? Porque às vezes você coloca as janelas e as janelas podem atrapalhar o seu processo, né? Então, o que acontece? Aqui eu vou copiar ele, porque são todos iguais. Eu já tinha feito o desenho de todas as salas de aula que são iguais. São 4 salas de aulas. Então aqui, como está o muro, né, eu deixei 2 metros de distância. E desse lado eu deixei 1,5 m. Poderia até ter colado, só que como é sala de aula, eu não quis colar. Bem, pessoal, tem município aí que vai exigir de você uma área mínima, né, de janelas. Aí você vai medir o tamanho da área aqui. Aqui é o tamanho da área, vai dar 40,425. 40,425. Você vai dividir isso por 6. Se for áreas, vamos dizer assim, alguns lugares tem que dividir por 8, tá? Esse eu vou dividir por 8, né? Então vai dar 5 metros quadrados, ok? Essas janelas que eu tinha aqui, geralmente elas têm 2 metros. Então eu preciso de 5 metros quadrados. Ali eu já havia pensado em deixar janelas. Aqui no caso 2 metros. Eu estou pensando em reduzir elas para 1,5 m e colocar 4 janelas. Ou a opção também de deixar apenas 3 janelas.
Essa é uma outra opção, né? Deixar apenas 3 janelas. Eu posso pegar aqui, né? Colocar uma linha para dividir o meio entre o pilar e a janela. Usar aí o comando do AutoCAD. Vou tirar o ortogonal, que facilita o trabalho aqui. Aqui é o meio. Eu vou mover. Vou rotacionar esse J1. Mover ele para o centro aqui, né? O P1 também, mover ele para o centro. Por que eu pensei nessa situação aqui dessa forma, pessoal? Porque é o seguinte, eu vou usar magenta, que é uma malha fria, né? Uma linha fria para poder... E aqui também eu vou colocar a cor magenta. Que a gente usa malha fria para as... Vou deletar essa aqui, porque eu já tenho um modelo pronto aqui, né? Então, olha só. Eu vou copiar essa janela aqui. Eu vou jogar ela daqui até aqui. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Então, agora eu vou copiar ela para o fundo também. Eu posso usar o perpendicular. E vou copiar essa outra janela também. Agora eu posso fazer cópias duplicadas. Que vão, né, definir aqui os tamanhos das janelas. Então, cada cômodo com essas janelas aqui, ele vai ter cerca de 6 metros quadrados. Né? Que o exigido é de 1/6 a 1/8 da área do cômodo. Agora, aqui na minha cidade, infelizmente, nós não temos código de obras, né? Então, não dá para poder... isso aqui é porque eu deixei 1,5 m para ser o limite da construção, tá, pessoal? Nós não temos código de obra. Por não ter código de obra, fica essa situação, essa pendência, né? Porque quando se tem código de obra, o código de obra determina como que vai ser essas modificações. Eu vou editar e colocar isso aqui tudo no layer 0, porque quando ele for para lá, vou colocar aqui de layer. Então aqui, pessoal, como não vai ter soleira, eu vou retirar aquele layer dali. Vou fazer um trim aqui. E vou colocar aqui uma linha, né? Vou retirar todos de uma vez. E vou dar um TR que é trim, 2 Enter. Infelizmente esse computador tem um dia que ele trava bastante. Acho que não sei se é o desenho que está pesado também.
Então, pessoal, aqui eu vou fazer uma linha, né? Igual eu falei para vocês, eu prefiro usar porta metálica, porque porta de madeira a experiência não foi boa pelo seguinte. Porque se ela for de madeira maciça, ótimo, né? Mas se ela não for de madeira maciça, o que que acontece? Às vezes acontece de chuva nesses lugares. E aí você tem que colocar uma base ali de metal nela, preencher com uma base de metal. E muitas vezes essas coisas não estão em planilhas. Aqui no estado de Goiás a gente usa a planilha da Goinfra e a gente usa a Sinap. Né? No estado de São Paulo tem as planilhas da Ceinfra. Mas o padrão nacional é Sinap. Então, resumidamente aí, ó, pessoal, o que aconteceu aqui? Nós colocamos aqui as janelas e colocamos aqui as portas. Toda edificação, pessoal, tem que ter uma proteção, né? Eu geralmente deixo 1 metro de proteção, que seria uma calçada ali, ó. Essa calçada aqui poderia até chegar aqui nesse muro de divisa, que aquela parte ali vai ser demolida. Aqui com uma calçada de 1 metro, né? Dá um fillet aqui. O layer é esse mesmo layer, porque eu uso os layers lá da NBR 6492. Tem gente que não usa, né? Eu não sei, pode ser que tenha algum comando desses aqui que estão. Vou dar um enter. Vou cortar isso aqui. Porque tem uma outra linha aí por baixo. Então, vou cortar todos agora. Eu não sei se marcar todos pode dar certo, vamos ver. Deu certo. Pronto. Infelizmente esse aqui não deu, né? Tem que marcar só essa linha e essa aqui. Porque aqui a gente está fazendo ao vivo, né, pessoal? Aí outra observação, pessoal, que eu tenho tido com essa questão de tribunais, né, é o seguinte: tem que ficar muito claro para o tribunal como que vai ser piso, parede e teto, né? Então, você tem que colocar o que vai ser o piso, o que vai ser a parede, o que vai ser o teto, quais são os materiais de acabamento que você vai utilizar. Aqui eu vou fazer uma calçada de 1,5 m, tá? Então, ó, uma calçadinha aqui
1,5 m. Por que tem que fazer uma calçada de 1,5 m, né? Porque tem que ter área ergonômica. Mas eu já tive um problema com o tribunal do seguinte, ó. Daqui para frente, porque a porta pode estar aberta, então tem 1,70 m. Quer dizer, tem 70 centímetros. Então tem que pegar e colocar 1,5 m para frente dos 70 centímetros. Então 70 menos 1,5 m vai dar 80 centímetros. Então vou ter que colocar mais 80 centímetros. Move. Mais 80 centímetros. Que aí ele vai ter 1,5 m de área ergonômica, ok? Que é a área onde as pessoas podem transitar. Por exemplo, crianças indo, crianças vindo. Tem que ficar muito atento a essas normas de acessibilidade também, porque o que acontece? Os tribunais têm pegado muito no pé da questão de acessibilidade, né, em qualquer edificação pública. E é muito comum isso, né? Porque se a edificação ela é pública, ela tem que ser uma edificação acessível mesmo. Porque tem um cadeirante, tem uma pessoa, né? Aqui é um local onde tem um corredor, que vai ser a passagem do fluxo das crianças. Então, resumidamente, pessoal, a planta baixa do projeto é essa. Então, agora é a definição dos cortes e das outras coisas. Aqui eu já fiz alguns cortes para poder de outras salas que haviam sido construídas. Então eu vou pegar um corte desse aqui como exemplo, porque eu prefiro começar do corte, que o corte vai ser onde a gente determina como que vai ser a edificação. Eu gosto de trabalhar com uma água só. Cada profissional tem aí a sua metodologia de trabalho, né? Aqui nós estamos fazendo para poder determinar como que vai ser essa edificação, né? Ó. Então é interessante que essa aqui é até menor, ó. Então eu vou pegar isso aqui e vou trabalhar com ele mesmo, ó. Eu vou pegar isso aqui, vou mover para cá, ó. Vou mover mais nesse sentido aqui, né? Só que aqui, pessoal, desculpa aí, eu cometi uma falha, que eu tenho que espelhar, né? Vou espelhar isso aqui. Vou jogar nessa direção. Esse aqui eu vou considerar como correto. Eu deixei 1 metro, eu vou ter que aumentar um pouco esse beiral aqui, deixar ele com pelo menos 1,50 m, né? Que aqui ele está com 1,08 m, que era uma outra situação de um outro colégio que nós fizemos. Eu vou pegar e vou transferir isso aqui, vou jogar para cá. Isso aqui eu já deixo assim, pessoal, porque você já vai aproveitando para ver a área de alvenaria, para ver a área de chapisco, a área de reboco, né? Porque tem que estar muito claro isso no projeto. Às vezes a pessoa pensa assim, né? Não vou colocar isso no projeto só porque corre o risco do tribunal auditar uma obra sua e você tem um problema. Então, olha só, aqui tem 8 metros. Um beiral adequado, pessoal, tem que ter pelo menos, vamos dizer assim, 30 centímetros. Né? De 30 a 40 centímetros. Eu gosto de colocar em torno de 40 centímetros. Pelo seguinte, né? Para proteger as paredes da edificação.
né? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou movimentar daqui para cá. Ok. Aqui eu estou trabalhando com coisa pronta, mas aí quem não tiver um projeto modelo padrão, ele tem que fazer o seu, né? Aqui vem a primeira linha, aqui vem a segunda linha, aqui vai ser a terça de apoio, né? Perfil da terça de apoio. Aqui eu vou movimentar, esse aqui vai ser, uns preferem chamar de tesoura, né? Essa parte aqui. E aqui a gente faz até dessa forma, que pode fazer as instalações elétricas, né? Que a gente está utilizando telha sanduíche. E a telha sanduíche ela é boa, que ela tem dupla camada. E aí acaba que não precisa fazer forro. Ela tem um conforto térmico adequado. Eu até já implantei em algumas escolas. Ela tem um conforto térmico bom, né? Isso aqui é a por causa do OBS Studio, eu acredito, o computador fica travando. Eu imagino que seja, porque ele não trava assim normalmente. Então essa calçada fica aí, né? Lembrando aí que essa é uma calçada de proteção da edificação. Essa outra calçada, ela vem um pouquinho mais para frente. Lembrando que aquele beiral lá tem 30 centímetros. Esse aqui tem 1,5 m. Então esse aqui seria o primeiro corte aí, vamos dizer assim, da edificação. Vamos ajustar essas terças, né, para a gente não ter nenhum problema. Essas terças é aconselhável que elas fiquem em torno de 1,5 m. Então eu geralmente faço assim, ó, eu pego essa última terça, eu jogo ela aqui, né, e vejo a distância entre as duas. Tá dando 5 metros e 50 centímetros. Aí eu venho 5 metros e 50 dividido por 1,5. Eu posso colocar 4, né? Então 5 metros e 50 dividido por 4 vai dar 1,37,5. Aí eu coloco um círculo. Vou movimentar. As outras eu posso copiar, porque são por similaridade. Isso aqui já vai ajudando você a fazer o projeto da cobertura. Ah, outra coisa, tá, pessoal? Isso aí você também tem que detalhar as ferragens que você vai utilizar na cobertura. Ó, então, coloquei todas. Essa aqui vai ser desnecessária, que ele vai estar parafusado. Essa aqui vai ser a distância mesmo que der. Deu 1,89. Tá entre 1,5 m. Não tá ruim. Então, apagar aqui que tinha coisas unificadas aqui. Olhando desse lado aqui, um dos cortes estaria pronto, né? Eu gosto de montar tudo lá no model. Eu sempre, quando trabalhava com um engenheiro, ele falava para mim que o nível de detalhamento dos projetos ele precisa ser de maneira que alguém vai entender. Então, para isso aqui, apenas um corte dá para entender, né? Esse seria o corte nessa direção. Se tivesse alguma outra mudança de telhado, eu até faria outro corte. E agora, aqui a gente faz o detalhamento da parte de fachada, né? Então, aqui a parte de fachada eu desenho assim, ó. Eu deixo esses beirais, eu deixo essa parte. Eu vou pegar aqui um ponto aqui
Eu vou pegar um outro ponto aqui e um outro ponto aqui, né? Tem gente que faz isso no Revit, faz em outros programas. Agora eu comecei a desenhar no CAD 2000, então para mim já é comum utilizar o AutoCAD para fazer as coisas. Eu acho até mais prático. As terças estão ali, elas têm que ir até o final, então esse é o detalhamento de dessa fachada, né? Agora, vamos fazer o detalhamento da outra fachada. A outra fachada, ela é igual, só existe um detalhe, ela é espelhada. Então eu uso um MI, uma fachada espelhada, ok. Fachada espelhada. Aqui existe outra parede aqui. Ok. Então, duas fachadas estão prontas. Agora, nós vamos fazer a fachada frontal. Eu, quando faço a fachada frontal, já projeto essa fachada aqui, ó, né? Que eu posso fazer a projeção dela aqui e já fazer as linhas de projeção da fachada. Quem usa Revit usa outros programas, né? Tem aí as suas opções para poder fazer os seus projetos diferentes, né? Então olha só, aqui vem um ponto, aqui vem outro, o início e o final da edificação, aqui é o final da calçada. Essa calçada, pessoal, eu vou estender ela até aqui, porque lá vai ter essa situação aí, então vou ter que estender essa calçada. Vou igualar os layers, né? Porque isso tem que estar muito bem descrito lá no projeto. Ok? Então, isso aqui é parte de outro projeto. Aqui é o começo e o final. Então, pessoal, aqui outro detalhe, né? Agora eu vou, determinação. Essas telhas elas são modulares, elas têm 1 metro de comprimento. Então eu prefiro trabalhar em módulo, tá? Então o tamanho dessa edificação aqui é 30 metros e 15. Então vou colocar 31 metros, né? Então 31 metros menos 30 e 15 dá 85, dividido por 2, 42. Então vou dar offset, ponto 42,5 e vou jogar. Então o final dessa cobertura vai ser aqui. Então vou dar um retângulo e determinar já o início e o final dela. Início e final. Início e final. Esse aqui é só para as terças, né? Então eu não vou nem colocar. Edificação. Início e final. Essa calçadinha, se você quiser jogar um layer aí, né? Para ela, para poder ficar mais fácil. Olha só. Então ela já toma forma a fachada aqui. Agora, nós podemos fazer as janelas. Eu vou fazer as janelas e portas porque o que a gente faz depois? A gente copia, né? Mais fácil. Aqui eu tenho um modelo de janelas e portas, né? O jeito mais fácil que eu fiz foi esse aqui. Agora, pessoal, isso em obras públicas, o detalhamento das coisas tem que ficar nas planilhas, tá? Uma coisa junta com a outra. Então aqui você vai colocar as janelas
E as portas, essa aqui tem uma largura específica e a porta também. A janela está ok, a porta tem uma largura específica, ficou na direção errada. Aí vocês vão se perguntar por que eu estou fazendo, né, passo a passo aí para vocês de como fazer esses projetos. Porque eu vejo aí que muitos profissionais da área de engenharia estão fazendo projetos para o tribunal, para licitações, estão fazendo projetos pela metade, né? Então, os projetos de edificações de acordo com os tribunais, eles não podem ficar assim pela metade. Porque você vai lá, faz um projeto pela metade, você vai correr o risco de sofrer as consequências. E tem gente que nem sabe. Quando ele for ver, ele responder um processo no tribunal, ele não vai nem conseguir explicar os quantitativos, porque o tribunal ele pede explicação sobre os quantitativos que você colocou nas planilhas orçamentárias. Então, olha só, a fachada ficou organizadinha. A fachada do fundo, ela tem similaridade, não significa que ela é igual. Aqui, você pode fazer riscos, né? Eu vou fazer riscos de a distância de ponto 0,5, que é 5 centímetros, e vou começar a fazer um offset, ponto 0,5. Meu teclado travou aqui, offset, ponto 0,5. Parece que eles desativaram a função múltipla do offset, né? Ah, não. É porque você clica e vem aqui multiplicar. Aí você pode clicar várias vezes, né? Eu faço isso e depois eu venho aqui. Você também pode fazer uma achura se você preferir. Configurar, ir lá e configurar a achura. Eu vou deixar aqui pronto, porque depois, né, o sentido da telha é esse. Então, vai ficar prontinho aí. Ok. Então, uma das fachadas ficou pronta. E agora eu vou fazer a outra fachada. A outra fachada, o telhado vai fazer um recuo. E a gente só consegue ver através delas janelas. Ela vai fazer recuo nessa direção aqui, ó. Você só vê um pedacinho dela aqui. Eu gosto de trabalhar com retângulo por causa disso aqui, ó. Agora você pode fazer um PL aqui, uma polyline, e criar uma nova polyline para essa. O bom desse AutoCAD é que ele mostra o começo da polyline. E pronto. Então, ok. Ficou faltando uma linha aqui nessa polyline, né? Vamos ver se ele aceita eu fazer um fillet numa linha. E se ele aceitar, eu vou fazer um fillet. Aí criou uma polyline. Existe um comando muito bacana no AutoCAD que se chama Extrude. Ele corta tudo que está de fora, ó. Aí você clica no lado de fora. Eu não sei se vai dar certo. Aí ele corta tudo. Aí a gente pode copiar de cima o que aproveitar, né? Mas é muito enrolado também o comando.
Não sei se vai dar certo não, porque o OBS Studio também ele come muita energia do computador, de muita... parece que deu certo, ó. Então agora eu posso apagar, ficou essa linha e como se fosse a Ashura. Isso também dá certo com a Ashura, tá, pessoal? Eu vou apagar isso e vou voltar a copiar daqui de cima. Igual eu disse para vocês, pessoal, aqui eu estou só moldando para vocês um projeto arquitetônico no molde do tribunal, tá? Mas cada um tem a sua metodologia de desenho, as suas técnicas, né? As portas não vão existir. Vocês se lembram que eu copiei lá no começo, na mesma direção, então eu não preciso que elas estão todas espaçadas corretamente, as janelas. Então posso fazer isso aqui e posso copiar, baseado nessa aqui, copiar as outras janelas. Tá? Então aqui são 8 janelas nessa fachada, que são 4 salas, então tá tudo certo. Então olha só, vamos lá. Vou apagar essa linha também, que ela está atrapalhando aqui a visão. Uma das fachadas está pronta, que é a frontal. Essa é a fachada posterior. Depois você tem a fachada direita, que é essa aqui, né? Uma fachada da lateral direita. É essa. Você tem uma fachada da lateral esquerda, que é essa, e você tem um corte. Poxa vida, né? Colocou só um corte e tal. Então, pessoal, o corte é para que você saiba o que vai ser feito na edificação. Então, esse corte ele é suficiente para saber as alturas e saber como que vai ser feito o telhado. Então, não vejo necessidade aqui de outro corte. Aqui fica faltando uma coisa, pessoal, né? Fica faltando uma projeção da cobertura. Então, olha só, aqui no fundo, vou colocar uma linha aqui. Eu tenho que usar o F8, que é ortogonal. E aqui existe uma distância, né? 39 centímetros. Então eu vou dar um offset. Eu prefiro copiar daqui, ó, e jogar lá. E agora eu vou pegar a frente, vou projetar a cobertura frontal também. Vou projetar as laterais. Ambas as laterais são iguais, porque eu fiz o projeto modular. Vocês lembram disso aí? Então, olha só. Um projeto modular, ok? Isso aqui vai ser uma projeção da cobertura. Então, essa aí é uma projeção da cobertura. Vocês podem ver aí no projeto que isso é uma projeção. Eu vou colocar ela retangular, que eu prefiro trabalhar com retângulos e apagar as linhas. Porque retângulo é muito mais fácil fazer uma cópia, marca tudo de uma vez. Essa é uma linha fria. Então ela usa um layer e vai utilizar uma line erased. Ela não é pontilhada, ela é tracejada. Eu geralmente uso o dash de 2. O dash de 2. É esse aqui. E coloco OK. Tá? Então pronto, aí está a projeção da cobertura, vamos dizer assim, né? Então, as fachadas estão a projeção. Isso aqui agora eu posso copiar, né? Esse arquivo. Vou copiar esse arquivo daqui. Eu vou criar então aqui a planta de cobertura.
A planta de cobertura determina para quem vai executar a obra lá os parâmetros, né, da cobertura, os percentuais, as dimensões dos beirais. Às vezes isso não tem importância para algumas pessoas, mas isso é de extrema importância lá na obra. A obra, às vezes o arquivo que vem do RTK dá muito problema com altitude. Você tem que usar um comando que chama flatten, né? Que é planificar tudo, colocar tudo na coordenada zero. Então, olha só. Pronto. Então, isso aqui, nós vamos apagar todos esses parâmetros. Isso aqui está abaixo. Então, você usa também uma linha pontilhada. Pontilhada não, tracejada. Me desculpa. Parece que eu faltei aula de desenho técnico, né? Então, vou apagar essas linhas. Essa aqui vai ser uma cor mais grossa, que é o branco. E essa é uma cor mais fina, com a malha fria. Bem, então resumidamente, pessoal, é isso, né? A cobertura vai ter 10%, eu não sei se é realmente 10% de inclinação. Eu também não gosto de fazer isso aqui. Como que eu vejo uma cobertura? Eu coloco 1 metro de comprimento. Meu enter do teclado dele está travando. Aí está dando um erro. Bem, então coloca aqui 1 metro de comprimento e projeta uma linha, né? O OBS ele trava muito o computador. É o programa que eu uso para gravar. 15% de inclinação. Então eu vou colocar lá depois esses 15% de inclinação. Né? Então, ok, eu tenho agora planta de cobertura, eu tenho as fachadas, eu tenho corte. Então isso está agora o projeto arquitetônico básico. Uma das coisas que a gente tem que colocar aqui é também a parte de onde está localizado o terreno. Eu tenho aqui a planta dos terrenos da minha cidade, né? Eu vou vir aqui. Vou abrir essa planta aqui e vou copiar. Aí cada um tem a sua metodologia, tem gente que tá gostando agora de usar o satélite, tem tá usando lá outras metodologias, né? Então eu utilizo dessa forma, ok. Eu vou colocar ela aqui porque depois eu monto ela lá. Esses chanfros aqui, eles não existem mais, então vou retirar eles daqui. Isso aqui vai ser exatamente nesse cantinho ali, ó. Eu gosto, pessoal, de fazer a topografia, você vê, nessa planta tá 90 graus, né? Para você ver, aqui tá 90 graus. Aí eu gosto de fazer o levantamento porque olha só a diferença que tá dando aqui, né? No levantamento topográfico, a gente vê que não tem 90 graus. Aí o levantamento topográfico dá para você ter uma ideia de como fazer o serviço melhor, né? Então eu prefiro fazer levantamento topográfico. Vou salvar aqui. Então quer dizer, agora o meu projeto arquitetônico tem uma base. Mas isso aqui para licitação não é base, tá, pessoal? Porque, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um que eu fiz para licitação aqui, ó. Tem que fazer as coberturas, né, as terças e vigas aqui, detalhar quais são. E você também tem que fazer o detalhamento de alvenaria, o detalhamento de reboco, o detalhamento de pintura, né? E fazer um resumo, um quadro resumo. Isso aqui, pessoal, eu faço à parte, né? Eu faço num outro projeto. Eu vou fazer o primeiro
que é o projeto arquitetônico das salas, né, com as plantas, todas as plantas. Aqui, né, eu faço um resumo das pinturas de portas, das pinturas dos, dos rebocos, o quadro resumo aqui no caso das janelas, tá, e das portas, porque isso aqui na licitação, pessoal, se não tiver muito bem claro, se não tiver claro o que vai ser feito, vai ser como costuma dar muito problema em procedimento licitatório. Eu movo isso aqui tudo, tá? Eu vou pegar isso aqui e vou mover todo esse desenho para fora. Vou mover tudo aqui. Outra coisa que dá muito problema no tribunal lá, né? Ficou faltando alguns elementos aqui. Não colocar quadro de aberturas. Tem que ficar claro quais são os tamanhos das aberturas. Por que disso? Porque o tribunal, quando ele vai auditar, por exemplo, vamos dar um exemplo aí para vocês. O engenheiro lá do tribunal vai lá auditar reboco, fazer uma auditoria da quantidade de metros quadrados de reboco. Isso aqui é uma folha A0, dentro das normas da BNT. Ele vai fazer a auditoria dos seus metros quadrados de reboco. Se você não tiver a quantidade certinha de reboco lá, vamos dizer assim, que descontando janelas, descontando portas, descontando as aberturas, você pode responder um processo por causa disso, né? Porque você, vamos dizer assim, você impediu outros concorrentes de concorrer à licitação, porque num procedimento licitatório tem que ter ampla concorrência, né? E aí às vezes não tem ampla concorrência. Deixa eu colocar aqui, ó, porque aqui nós podemos colocar as escalas, né? Eu gosto de usar na planta baixa aqui no caso vai ser escala 1 para 100, tá? Então, eu gosto de usar o layout, pessoal, pelo seguinte, porque muitas vezes não dá para você enxergar o texto. E o texto mínimo é régua 60 CL. É o tamanho de, vamos dizer assim, de 30 centímetros. Digo, 1,5 mm de altura. Tá? Então, o que acontece? Aqui então está o meio fio, está o muro, tá as calçadas que serão feitas, projeção de cobertura. Aqui no caso, pessoal, não está aparecendo a linha, né? A linha de dacha. Você pode vir em global escala, né? Eu não sei, eu faço isso aqui por teste. Eu venho e faço por teste. Às vezes acontece de dar certo, às vezes. Deixa eu ver aqui o Dastio de. Nós usamos essa, né? Então. Cliquei no lugar errado aqui. Só se ela tiver em outro layer, né? Vamos ver aqui.
não sei se eu apaguei a linha de baixo também. Ah, pode ser isso, ó, pessoal. Pode ser essa linha que está atrapalhando. Bem, parece que não tinha nenhuma outra linha que estava aparecendo. Deixa eu ver aqui se 100 vai dar certo. Vamos ver uma outra. Mudar para uma outra linha. Ah, pessoal, olha só o erro aí. Não tinha colocado. Tinha colocado na outra, provavelmente. Deixa eu abrir aqui e colocar order, né? Vou colocar dash de 2. Mesmo assim não tá indo, pessoal. Não sei o motivo, né? Line type. Dash de 2. Acontece, tá, pessoal? Porque a gente... Tô gravando aí um vídeo ao vivo, né? Ao vivo assim, né? Vou jogar no... Ah, agora ela começou. Só porque eu quero linha... Não quero linha pontilhada, né, pessoal? Eu quero linha... Só traços. Então agora... Vamos ver, parece que tem que dar uma aumentada na escala. Isso. Porque como está em outro plano de projeção, né, pessoal? Então eu costumo utilizar essa. Agora a gente parte para o detalhamento. Eu coloco aqui, por que eu gosto de trabalhar nesse modelo? Porque aqui eu tenho as réguas, né? Que é o tamanho dos textos. Que é a 60 cl, 80 cl. Então o que eu faço aqui? Ó? Isso aqui é projeção da cobertura. Cobertura. Isso aqui, como não é projeção, então você vai colocar limite da calçada. Limite da calçada, que é aqui, né? A linha do limite dela. Limite da calçada, projeção da cobertura. Que é essa linha pontilhada aí que vocês estão vendo.
cobertura. Projeção da cobertura, ok. Bem, pessoal, outra coisa que tem que estar muito claro é o tamanho, né? Aqui também eu já tenho tudo configuradinho. Tá dando um erro de escala aí, né? Vou modificar aqui. Escala, eu acho que eu estava utilizando ponto 1. É isso mesmo. Então, ó, DCO, que isso também é estabelecido lá na norma da BNT, o tamanho dos textos, as cotas, né? A BNT é 6492. Então tem que estar muito claro. Aqui eu costumo colocar também o tamanho das calçadas, né? As dimensões. Quanto mais detalhadinho o processo, melhor, né? Então eu vou colocar aqui também, ó. Vou colocar aqui que são 15 centímetros. Tem que tomar cuidado que às vezes esse outro layer atrapalha. Apesar de ter a cota lá, né, pessoal, no outro processo, vamos dizer assim, no outro layer, digo, do outro lado, mas eu costumo colocar dos dois lados, porque quanto mais informação tiver, melhor, né? Então, ó, essa aqui é o tamanho total da edificação. Desse lado aqui, nós colocamos também as cotas, é uma edificação quadradinha, né? Bem fácil. Aqui eu costumo usar quando dá esse erro um comando que tem aqui. Eu não sei se ele está aqui, é o Stranish. Aí ele joga os layers, as dimensões todas para frente. Então olha só, aqui e o tamanho total, 5,80 m. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, apesar que não é necessário, né? Não seria necessário do ponto de vista técnico. Então está detalhado as cotas, está detalhado as dimensões, está detalhado tudo. Aqui o pessoal gosta de colocar a granitina nesse pedaço, né? Nesse outro pedacinho. Então, se vai no município de vocês, o pessoal gostar de usar a granitina, né? Aí você vê que é necessário colocar. Eu coloco aqui, vamos colocar aqui 1,60 m, 1,70 m. E você vem e coloca aqui. Porque tem que detalhar aonde vai ficar, né, o piso e a forma que ele vai ficar. Então olha só, aí detalhado, né, que vai usar uma granitina externa. Pronto. Então, igual eu disse para vocês um tempo atrás aí, piso, parede e teto tem que ficar muito bem detalhado. Eu costumo fazer dessa forma aqui, tá, pessoal? Colocar dessa maneira qual que é a área da edificação, qual que é o piso, qual que é a parede, qual que é o teto. Mas então vamos lá. Vou pegar aqui o model, vou copiar isso aqui, vou rotacionar e vou jogar aqui 180 graus. Porque esses somatórios dos pisos, pessoal, tem que ficar muito bem detalhado, né? O que vai ser utilizado, ó. É uma das salas, área de 42 metros quadrados. Ó, então vamos lá. A área da sala de aula, né? Vai dar 40,425. Você pode arredondar 40,42. O perímetro pode dar um F2 no teclado, 25,70. Só que você tem que tirar aqui o tamanho da porta, ok? Então tá dando 90. Então, voltando lá, né, vai dar 25,70 menos 90, vai dar 24,80.
Aqui você pode colocar o perímetro total, que é 25,70. E aqui você vai colocar, ó, granitina. Você vai pensar assim, poxa vida, né? Nós vamos ter que... Só que aqui tem um detalhe, né? Que você precisa se atentar, que é o seguinte. Que existe uma soleira aqui que também é de granitina. E ela tem que entrar nessa conta. Então, olha só. Então, tem 40,54. 40,54. E o rodapé, que é 25,70, você vai tirar os 90 centímetros. Então, vai ficar 24,80. O piso de granitina e o rodapé de granitina. O nível, você pode utilizar aqui mais 20. Tem que haver uma diferencinha de nível, tá, pessoal? Entre um cômodo e outro. Porque senão a água vai adentrar, né? O que vocês têm que fazer aí? Jogar aqui e fazer uma cópia, porque todas as salas de aula elas são iguais, né? Então aqui, ó, ok. No lado externo, você vai fazer a mesma coisa, ok? Então você tem aqui a área do piso e ali provavelmente fazer um rodapé, né? Aí você que determina no seu projeto. Vai dar 51,25 de área. E o rodapé, você vai considerar apenas aquela lateral, que é a frontal, tirando as 4 portas, que tem cada uma tem 90 centímetros. Então vai dar 30,15. Menos 90 vezes 4. Dá 26,55. Então aí está o piso e está o rodapé. Agora vem a calçada externa. Aquela calçada que nós tínhamos falado no começo. Ó. Então, ó. Que forma que ela vai ser feita? Uma calçada externa e ela é no contrapiso. Ok? Então, quantos metros quadrados que ela tem? Vamos medir. Você vai pegar, eu costumo fazer retângulos, né? Então, eu gosto bastante de fazer retângulos por esse motivo. Aqui nós vamos colocar quais são os limites dela, ó. Ela vai vir aqui, depois vai vir aqui, depois aqui e finalizar aqui. Então vai ser a área, adicione object, então esse aqui vai ser positivo, e depois você dá um enter e vem subtract área, object, é essa área. Total área, 81,91. Então vamos colocar aqui, ó, contrapiso. And isso aqui vocês vão ver que vai lá para a planilha orçamentária. Tá? Então, isso aqui você pode apagar, ok? Então é isso, pessoal. Piso, parede, teto definido, ok? Níveis estão definidos, né? Aqui, níveis estão definidos. Aqui você pode colocar esse nível aqui, você pode colocar esse nível aqui, fica bem detalhado. Uma coisa que o tribunal também pega no pé é isso, tá? Esses nivelamentos, como que eles estão, como que eles vão ficar lá na prática. Então vamos voltar para o projeto arquitetônico, o número 1, né? Tá aqui bem detalhadinho, piso, parede, teto, as dimensões. Não seria um problema agora executar a obra. Nós temos apenas P1 e J1. Então o que agora nós temos que fazer? Fazer um dos cortes, né? Aqui tá as fachadas, ó. Você pode colocar, né? Folha 1, isso aqui significa folha 1, desenho 7.
Esse aqui significa folha 1, desenho 6. Folha 1, desenho 2. Folha 1, desenho 3. Não é necessário mais de um corte, igual eu falei para vocês. Então só vou colocar esse corte aqui, tá? Esse corte que ele está escrito aqui, que é a folha 1, desenho 4. Eu vou voltar lá, vou apagar isso aqui, ok? Para evitar o... Vou mudar aqui, desenho 1, planta baixa. Escala da planta baixa, né? Nós estamos utilizando aqui. Os níveis de detalhamento estão todos ok. Aqui agora é fazer um delete disso, deletar e fazer as fachadas. Então agora eu vou lançar aqui as fachadas, né? Eu costumo começar pelo desenho 2, vou vir aqui em layout, retangular. Desenho 2. Desenho 2 é a fachada da lateral esquerda. É essa aqui. Gosto de trabalhar com o layout que eu acho mais fácil, tá? Mas cada um por causa daquilo que eu havia dito a vocês anteriormente. Esse aqui está na escala 1 para 100. Agora eu vou procurar aqui desenho 2. Desenho 2. Vou copiar que o desenho 3 é muito por similaridade, né? Está muito perto aqui, ó. Vou dar um zoom no objeto. Desenho 3. Escala 1 para 50. Lembrando que essas linhas aqui tem que colocar def points, tá, pessoal? Desenho 3. Vista lateral direita. Vou apagar essas duas porque eu já resolvi essa situação. Aqui também a gente pode pegar o corte, né? Vou pegar esse corte aqui. Vamos jogar ele aqui embaixo. Deixar isso aqui. Às vezes a gente aproveita os projetos porque é mais fácil, né? Agora aqui, ó, pessoal, você vai jogar aqui, né? Aqui eu coloquei lá mais 0,20 e aqui embaixo eu coloquei 0,18. Isso aqui é bom você detalhar no corte também. Eu já tive um problema aí com o tribunal porque eu esqueci e coloquei, por exemplo, 2 metros de diferença. E aí eu tive um probleminha com o tribunal. Aqui você pode usar dimensões. Na 6492 fala que nas fachadas você não pode usar, né? Então aqui vai dar 8 metros de altura. E 6. Isso aqui, gente, está dobrado, né? Porque aqui é 3 e alguma coisa. Então você tem que vir aqui e mudar a escala. Que costuma dar esse probleminha.
vai ter que criar um para escala 1:50, né? Agora eu vou modificar aqui o primário nits. Vou mudar aqui para escala 1:50. Certo? Então deu 4 metros de altura, que deu 3 metros. Bem detalhadinho, né? O nível de suporte. Então tem aqui as fachadas, tem os cortes. Tem que fazer aqui ainda as outras duas fachadas. Vamos fazer elas aqui, ó. Vamos colocar elas aqui, as outras duas. A fachada frontal aqui, né? Essa vai ter que ficar na escala 1:100, porque se ela ficar na escala agora você pode copiar ela e vai ficar uma outra do mesmo tamanho. Eu prefiro trabalhar com isso aqui, que eu acho mais fácil a montagem da prancha. Agora tem gente, cada um acostuma com uma coisa, né? E às vezes também tem uma adaptação para fazer na prancha. Lá fica muito difícil de fazer. Então aqui tá a fachada frontal, a posterior, né? A posterior tá aqui. Eu vou copiar essas tabelas aqui, pessoal. Daqui a pouco nós vamos preencher elas. Tá, então, esse corte transversal já foi, né? O corte longitudinal eu não vou fazer igual eu disse para vocês, porque o corte transversal ele já detalha com clareza, né? A situação e orientação, nós vamos colocar ela aqui, ó. Esses dois já foram também. E agora ficou a cobertura, que eu acredito que ela cabe nesse espaço, na mesma escala dessa aqui. Então eu vou copiar só esse layer aqui, esse layout, e aqui eu vou fazer a situação e orientação, e eu prefiro fazer ela aqui, vocês vão entender o motivo. 10 na escala 1:100, que aqui é a planta de locação e planta de cobertura. Eu faço um novo retângulo nessa parte e faço uma achura, mas depois que eu coloco, né, a inclinação da telha. A inclinação da telha, que no caso ela vai ser contrária a isso. Vou dar um efeito espelhado, vou dar um Enter, vou movimentar, certo. Então aqui está 15% mesmo, telha trapezoidal, né? Aqui você também pode fazer o tamanho dela, né? Ela tem 8 metros e 9 centímetros. Então você pode colocar aqui, ó, 809, e o outro tamanho e a dimensão dela, que é esse aqui, ó. O outro tamanho dela, que é
Eu não me lembro mais qual o tamanho, se é 15 metros, 32 metros, 31, né? 31 metros. Então, ó, vou colocar aqui que é uma telha trapezoidal de dupla camada, que ela tem 31 metros. A primeira dimensão horizontal, a outra vertical, né? O tamanho, a metragem quadrada, isso vai lá para a planilha orçamentária, vai dar 250,79 metros quadrados. Telha trapezoidal de dupla camada. Ok. A planilha orçamentária, lembrando vocês que ela é complemento, né? Então aqui tem um retângulo. Vamos fazer uma achura. Eu posso pegar as propriedades dessa outra achura que está aqui. Então você vem aqui, pega as propriedades, coloca lá. Às vezes o computador dá uma travada. Aí você vai, né, esperar ele processar essas informações, processar esses dados. E aí você, fechando aqui um pouco desses conteúdos, às vezes melhora o computador. Eu também costumo esperar aí, mas às vezes ele tá num desempenho ruim, né? Eu venho aqui no desempenho dele, ver como que ele tá funcionando. Parece que não tá com nenhum problema não. Ver aqui. É o AutoCAD mesmo que tá travado. Então esse aí, pessoal, basicamente é um projeto de arquitetura para fazer aí os detalhamentos. Eu vou finalizar essa parte, depois eu vou gravar um segundo vídeo com a parte 2 do conteúdo, que a parte 2 eu vou mostrar para vocês detalhamento de alvenaria, vou mostrar para vocês os detalhamentos eu acho que deu algum problema. Vou mostrar para vocês os outros detalhamentos para vocês entenderem, né? Mas esse é o molde dos tribunais. Eu vou selecionar aqui os objetos e tirar eles aí, acho que vai ficar mais fácil. Às vezes acontece, né? Aqui também, para vocês verem que a linha tracejada não está aparecendo, vamos copiar ela, as características dela, e vamos jogar nessa aqui, que é a mesma coisa, arquitetura, né? Porque ela tem que ser tracejada, que é tá abaixo, né? E aí aqui eu costumo também colocar aqui, ó, projeção da edificação, ok? Então, ó, projeção da edificação, projeção da edificação, projeção da edificação e projeção da edificação. Vou ficar bem detalhadinho aqui os parâmetros, porque aqui são os beirais, né? Essa escala que nós estamos usando aqui provavelmente não está correta. Nós temos que usar a escala, outra escala, né? Tem que tomar muito cuidado com esse negócio de escala no AutoCAD, né? Quando você usa o layout, tá, pessoal? Porque o layout ele trabalha com escalas, né? Então, ó, 42 está correto, que era 42,5 centímetros. Agora eu vou colocar os tamanhos externos. Lembrando que aqui, pessoal, ó, nessa direção é o tamanho horizontal. Ela aumenta um pouquinho, né? Certo? Então, apesar da inclinação ser muito baixa e a diferença ser muito pouca, mas costuma ter aumentos. Aumentou 9 centímetros. Então, olha só. Vamos detalhar aqui
questão de calçadas, né? Quais que são aqui as dimensões, qual o comprimento que vai aqui após a edificação. Então vamos detalhar aqui também qual a distância que existe entre esse ponto e esse. E detalhar qual é a distância, porque é uma planta de locação, eles vão ter que localizar aí os limites da edificação através disso. Então, detalhadamente é isso. A escala não é a mesma escala, tem que alterar aqui, que eu estou usando a escala 1 para 100. Ok? Então, escala 1 para 100. Vou dar um OK. Beleza. Então, isso aqui ficou pronto, esse aqui ficou pronto, todas as fachadas ficaram prontas. Ficou faltando aqui a planta para você localizar, né? Então, o que que acontece? O que vai ser construído é isso. O limite do terreno é esse. Vai ser construído onde? Naquele cantinho lá. Ó. Então, vamos rotacionar. E vamos colocar aqui, ó, né, um textinho. Vamos rotacionar. Vamos colocar aqui. Mid-Center. Área a ser construída. Ok? Agora eu venho aqui, né, vou lá no projeto arquitetônico, vou colocar aqui um retângulo aqui. Isso aqui é bom para que a empresa também veja lá como que vai ser a construção, como que vai ser o detalhamento da construção, né? Então, olha só. Aí você que trabalha com escala, você vai colocar aí na escala, né? Aqui é a escala 1 para 500. Eu não vou ensinar vocês isso aí, pessoal, porque vai enrolar, né? Então, escala 1 para 500, ok. O norte ele já está certinho, porque isso aqui já é da cidade que eu trabalho. É bom você colocar o norte, tá? E às vezes o desenho pode estar com algum nível de detalhamento, alguma coisa que eu vou colocar def points nessas linhas para que elas não apareçam na hora da impressão, ok? Porque fica feio, né? Aparecer esses limites aí. Eu vou procurar aqui def points. Parece que eu passei dele, def points aqui. O def points ele não aparece, ok? Então, nível de não vou preencher o carimbo, que são informações pessoais, tá, pessoal? Salas, né? Quadro de acabamentos. Aqui você vai colocar piso, parede e teto. No piso vai ser granitina. Na parede vai ser pintura acrílica. Eu não sou fã de pintura PVA, tá bom, pessoal? Então, utiliza pintura acrílica. Nas portas, você vai medir as dimensões delas, né? Ela tem aqui a dimensão de 80 centímetros. Então, portas, 80 por 2,10. Aço, acabamento da porta, pintura. As janelas, né, elas têm dimensões de 1,5 m. Vamos ver se é 1,5 m. Ou é 2 metros, eu acho, né? 2 metros. Então, vamos alterar aqui. Ó, janela 2 metros por 1 metro por 15 centímetros, que é a largura da janela. 1,10 m, isso aqui é o peitoril, a altura entre o piso e a base da janela. Tá? Então, 1,10 m. São janelas do tipo de correr, o acabamento é vidro, tá? Vidro laminado, e ela tem alumínio, né? Que é uma janela de blindex. O peitoril de granito das janelas, que são as partes de peitoril. São quantas janelas? São 2, 4, 6, são 8 janelas mais 4. 8 vai dar 12 janelas. 12 janelas vezes 2 metros.
vai dar 24 metros. O reboco de acabamento, porque a gente calcula o reboco, pessoal, mas a gente não calcula o reboco dessa lateral, ó. Começa aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Então aqui tem 1 metro, 1 metro, mais 1 metro, mais 2 em cada janela. Então são 4 metros por janela. 4 metros por janela. Vou fazer a conta aqui para vocês. Ó. 4 metros por janela. Ok? Vezes. São 12 janelas, né? Porque são 3 em cada sala. 3 vezes 4, 12. Vezes 12 janelas. Então vai ser igual. 4 vezes 12 dá 48 metros. Vezes os 15 centímetros de largura, porque a parede tem 15. Então 48 metros vezes 0,15 vai dar 7,2 metros quadrados. Então 7,20 metros quadrados de reboco. Tá? Se você quiser, você pode fazer memória de cálculo aqui, mas eu costumo não fazer. As portas metálicas, quantos metros quadrados que ela dá? Ela é de 80 centímetros vezes 2,10 vezes 4 portas, vai dar 6,72. As portas precisam de pinturas, tá, pessoal? Porque elas são metálicas, ela vai precisar de pintura. A pintura da porta você pode multiplicar por 2,5, porque tem todos aqueles detalhamentos de portais. Então você multiplica por 2,5. Tem tribunal que aceita até 3 vezes, mas eu coloco 2,5, porque tem duas folhas e mais 0,5 para os outros detalhamentos. Então dá 16,8. Certo? Então, tá aí, pessoal, a primeira parte, né? A primeira parte do projeto arquitetônico nos moldes do TCM do estado de Goiás. Tá? Os outros estados eu não sei como que eles estão trabalhando. Depois eu vou gravar o vídeo da segunda parte do projeto arquitetônico, ok?